noite, irmãos. Pai Jesus, não pode sentar. Uma alegria estar aqui com os irmãos, fazia bastante tempo que não vi o Michael, a Marina, mas glória a Deus, né? A igreja está crescendo, está uma benção. Acho que a última vez que eu vim era lá na outra avenida, né? Era ainda lá. Glória a Deus pela vida de vocês, continuem perseverando, né? Batalhando aí pelo Evangelho, pregando o Evangelho, que esse é o nosso chamado, nosso propósito, né? A gente não pode retroceder dele jamais. Amém, irmãos? Eu queria ler com os irmãos lá em Gênesis, capítulo 28, alguns versículos aqui. A partir do versículo 10. Acredito que todos os irmãos conhecem esse texto aqui. Eu tenho, lá na igreja, faz alguns meses já, estou trabalhando no livro de Gênesis, lá na igreja, a gente já está no capítulo 28, não, a gente já está no, nem me lembro agora, acho que capítulo 30, a gente já está. Mas eu estava orando, pedindo a Deus aqui uma direção para compartilhar a palavra com os irmãos, e Deus colocou no meu coração aqui, esse 28:10 aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco essa noite, o Senhor vai falar com os irmãos, aquilo que Ele precisa, né, colocar no nosso coração. Então, Gênesis 28, versículo 10, a partir do versículo 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém, irmãos? Amém. A história aqui, né, eu brinco lá com os irmãos da igreja, quando a gente estava falando de tanto Abraão, mas Isaac, Rebeca, né? Parece quando tu tá lendo aquele texto assim, tu tá expondo assim, bem naturalmente parece se tivesse aquele programa Casas de Família, assim, tu colocaria seria daquele da tarde, assim, né? Porque tu vê a vida, uns altos e baixos assim na vida da família, né? Que tu fica impressionado, assim, né? O pai da fé mentindo que a esposa é a irmã, depois Isaac faz o mesmo, né? Logo no outro capítulo ele está fazendo coisas grandiosas, lutando, né? Então tu fica assim, mas... Né? E aqui essa história de Jacó e Esaú, assim, é uma coisa impressionante, né? Desde o ventre, né? Lá quando eles estavam brigando na barriga, lá que a Rebeca estava vendo tudo aquilo lá, assim, dizendo, o que está acontecendo? Era algo incomum, né? As mães, se alguma teve gêmeos,
A gente sabe que é difícil, né, ter gêmeos. Ter um já é complicado, ter dois, né, você tem três, quatro, mas estava ali brigando além da conta, além do que dois bebezinhos brigam, né? Então, Deus vem dar uma palavra, né, para Rebeca e diz assim, olha, tem duas nações na tua vida. Por isso que a coisa tá... Por isso que tu não dorme, por isso que essas crianças não deixam de fazer nada, porque é uma coisa que tem aí dentro que, né? E eles nascem, né? Eles sabem dessa palavra, e mesmo assim Isaac chama Esaú meio de canto, meio para... Porque Isaac escolhe, né? Ali há uma preferência do pai, da mãe, né? E Isaac tem Esaú como preferido, vai ungir, vai colocar Esaú como primogênito. E eles fazem, então, a Rebeca principalmente, né? Ela tem aquela ideia, né? De usar ali Jacó, em vez de dizer para Jacó, Jacó vai lá, quebra aquela porta daquela tenda, aquela capa daquela tenda, entra lá e briga com teu pai, briga com teu irmão e fala para eles que a palavra de Deus é para ti, não é para Esaú. Mas eles decidem, né? Fazer, né? Todo aquele engodo, aquela mentira, né? Fazer toda aquela enganação para que Jacó fosse abençoado ao invés de Esaú. O que acontece aqui, então, agora Jacó está fugindo de Esaú, porque Esaú quer matar ele agora. Ele está envergonhado, ele está angustiado, ele está triste, e ele chega aqui, né? Então a gente está falando aqui de uma distância de aproximadamente aqui de Berseba para Arã, lá que ele vai ir, de 800 quilômetros. E ele aqui está nos 100 e poucos quilômetros, caminhou aqui de Capão a Porto Alegre. Chegou lá quase em Porto Alegre, ele para descansar, e o travesseiro dele é uma pedra. Então imagina como é que está a cabeça do Jacó, né? Está toda bagunçada, fugindo de casa para não ser assassinado, está sozinho, era o filhinho da mamãe, tinha tudo de bom e do melhor dentro de casa, e agora ele está aqui nessa situação, sozinho ao relento, né? Dormindo aqui com o travesseirinho duro, né? Eu brinco com os irmãos lá, que às vezes a gente tem um travesseiro, né? Um dia eu estava falando para eles, esse travesseiro, nossa, tá ruim esse travesseiro, não está dando para dormir mais com esse travesseiro, né? Ele vai criando uma casa ali que ele não se acomoda mais pela gente. Já não, o cara tá com uma pedra aqui, né? Botou a pedra ali e está tentando se ajeitar. Então, o Isaac aqui, né? Ele está com aproximadamente 147 anos, o pai. E eu ia fazer a conta aqui com os irmãos para a gente tentar entender que quando eu comecei a estudar aqui esse texto, eu não imaginava a idade de Jacó. O Marco já riu lá, né? Eu pensava assim, uns caras, olha, no máximo uns 40 anos, assim, um rapazão, assim, não, ele tinha 77 anos, quando ele é enxotado de casa. Claro, a idade naquela época era diferente, né, irmão? O Isaac ele vai viver 180 anos. Então, o metabolismo não tinha ainda corante, não tinha ainda, né, Coca-Cola, então o pessoal vivia, era outra vida. Agora não tem mais. Né? Então, ele está aqui, já não é um menino, não é um guri, né? Isso que eu quero que os irmãos entendam. A gente não está falando de um rapazote de 18 anos que enganou o pai. Né? Que ludibriou o irmão. Né? Está falando de um homem, né? Então, ele está fugindo aqui, uma das orientações para ele é ir para a casa de Labão, que é aqui irmão da Rebeca, para ele encontrar uma esposa também, para ele casar. 77 anos, está na hora, vai casar, né? Não vai ficar aí. Né? Porque um dos problemas de Esaú, né, é que depois que vocês lerem lá o capítulo, qual capítulo, não me lembro qual capítulo aqui, mas 27 ou 26 ali, que fala o final dele, que Esaú tinha tomado umas mulheres que ele não podia ter tomado como esposa. E aquele casamento ali foi uma perturbação para a vida daquela família, porque ele ia corromper toda a linhagem. Então já estava desobedecendo a Deus, né, com relação àquela situação. Então Rebeca estava vendo tudo isso. Rebeca é mais ou menos assim, aquela história dos fins justificam os meios, né? Ela faz algo que ela sabe que deveria estar feito, mas a maneira como ela faz é uma maneira totalmente errada, a maneira como Jacó entra naquilo ali.
é totalmente errado, com engano, né, com mentira. Então ele está indo para Labão, que vai ser o sogro dele, e Deus sempre vai dar um jeito, amado, de te tratar. Né? Tu não vai fugir do processo de um lado e Deus não vai te levar para outro lado para te tratar, e ele vai ficar lá, os irmãos sabem, 20 anos, quer casar com uma, recebe a outra, e tem que ficar mais 7 anos lá trabalhando, depois o salário foi mudado não sei quantas vezes, ele vai ter que ser tudo um milagre de Deus, e 20 anos de tratamento na vida de Jacó, para ele poder voltar, né, para a casa dele, para Deus transformar esse rapaz de 77 anos, né, imaturo ainda espiritualmente, mas num homem de Deus. Então vai ter que ter um processo, né? Na nossa vida é assim também, né? Então Deus sempre vai dar um jeito de te tratar. E quanto antes a gente entende esse processo, quanto antes a gente aceita, né, e se submete a ele, antes a gente sai. Então Berseba, Arã, ali 800 quilômetros, ele está parado ali nos 100 e poucos, e ele vai pernoitar. É uma jornada angustiante, imagina os irmãos, né, quando a gente está naquelas situações de angústia da nossa alma, que o sono não vem, a gente bota a cabeça no travesseiro e fica pensando, né? Então imagina aqui no relento, numa pedra, ele está aqui com essa angústia no coração, ele está fugindo, ele está numa busca, né? Enganou o pai, enganou o irmão, né? Não tem a proteção da mãe, está na solidão do deserto, está na solidão o teto, as estrelas, amargurado, angustiado, né? E eu queria ler para os irmãos, lá em Romanos, capítulo 9, que não tem como a gente falar de Jacó e não abrir Romanos 9. E Romanos 9 é sempre complicado de abrir Romanos 9. Né? Quem abre Romanos 9 é confusão, né? Dentro do meio cristão. Né? Mas é necessário a gente ler aqui Romanos 9, né? Que ele fala no Romanos 9, 11 a 13, exatamente isso que eu estou tentando resumir aqui para os irmãos, para a gente entrar aqui nesse texto, que ainda não eram os gêmeos nascidos, Jacó e Esaú, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a mãe, né? O mais velho será servo do mais moço. Eles sabiam disso. Isaac sabia disso, mas mesmo assim, Isaac queria, né, eleger por ele mesmo Esaú, né? Contra a palavra de Deus. Amei Jacó, porém aborreci Esaú. Né? O versículo 14 é a pergunta que a gente vai fazer. Que diremos, pois? Né? O que a gente vai falar a respeito disso? A injustiça da parte de Deus quanto a essa escolha, quanto à eleição de Deus, a eleição de Deus com relação, né? Que aqui ele não está falando de privilégios legais, porque Esaú era o primogênito, Esaú pela lei, né, pelo entendimento, né, que se tinha era, mas Deus nunca lidou com isso, Deus sempre escolheu, né, os seus, ele muitas vezes escolheu e não era o primogênito, né, ou mesmo até o caráter, irmãos, né, que a gente fica pensando no caráter, né, a gente está falando aqui de um, né, vou botar entre aspas, assim, um enganador, né, uma pessoa que mentiu, que enganou, um caráter ali duvidoso da sua vida. Não é por obras, né? Não é por obras, né? Então, porque a pergunta que fica, às vezes, quando eu penso assim na salvação, né? E por que Deus me escolheu, por que Deus me salvou, né? Porque eu olho, às vezes, outras pessoas tão melhores do que eu, tão mais capacitadas, tão mais inteligentes, tão mais sábias, tão melhores até como pessoas, como, né, como o caráter das pessoas, e elas não compreendem, elas não entendem, né, a salvação, elas têm ainda, né, aquele orgulho, e Deus pega lá alguém como eu, assim, né, um falho, né, uma pessoa cheia de defeitos, né, então a gente vai olhando para tudo isso, né, e às vezes a gente fica pensando. E talvez a pergunta seja errada, né? Por que Deus escolheu o Jacó? Por que Deus nos escolheu ou escolhe o fulano e não escolhe o ciclano? A pergunta talvez nem seja essa, é porque ele escolheu alguém, né? Porque ele decidiu salvar alguém. Porque se fosse nós não íamos escolher ninguém, né? Vai acabar com isso aí, essa baderna desse mundo aí. Lá em Adão e Eva já, né? Ó, parou.
Só deixa os bichos aí e eles vão, né? Não precisa de ninguém, né? Mas Deus decide salvar, né? Deus decide ter os seus filhos, Deus decide trabalhar, né? E trabalha isso por isso. Olha o trabalho que a gente dá, né, para o Senhor, né? As orações e clamando e louvando a Deus, mas isso é um mistério na nossa vida, né? Por que eu, por que você, por que a gente, né? E o que a gente tem que ter, assim, é uma gratidão no nosso coração, né? A gente nunca tem aquela ideia, aquele pensamento de que a gente está fazendo um favor para Deus, sabe? Ah, vou fazer um favor para Deus, vou no culto hoje. Vou lá dar um agradinho para o Senhor, né? Fui no culto, Senhor, daqui a um mês eu volto. Não, irmãos, é gratidão no nosso coração de obedecer, de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, de ceiar, de ofertar, de estar em comunhão, né? Então eu poderia ler outros textos aqui, 1 Timóteo 1, versículo 9, se tu quiser pôr aí para a gente, os irmãos ir lendo. Né? A salvação não é por obras, irmãos. Na realidade, Efésios 2,10 diz que nós somos eleitos para as boas obras, né? Então, não é por obras, mas para boas obras. Você foi chamado, você está aqui, você foi escolhido, um Jacózinho, né? Para servir para boas obras, amém, irmãos? Deus vai transformando a nossa vida e vai fazer você praticar boas obras agora, mas você não é salvo por boas obras. Né? A gente cuida até a questão da filantropia, né? Da ajuda, né? Porque às vezes a gente tem aquela sensação assim de dever cumprido quando a gente ajuda alguém, né? A gente bota a cabeça no travesseiro e diz, eu sou bom, né? Ajudei o fulano. Então até nisso a gente tem que ter um cuidado, né? Para que isso não envaideça o nosso coração. Diz assim, não sou bom coisa nenhuma. Quem é bom é Deus. A gente faz porque Deus nos manda fazer. Né? Porque senão até a nossa ajuda ela se torna pecado, muitas vezes, dependendo da motivação do nosso coração. Às vezes por obras, né, tu tá fazendo aquilo ali, o Espiritismo tem muito disso, né, de tu ajudar, porque por obras, por caridade, ela vai te ajudar na tua formação espiritual, né, não é por obras, irmãos, mas para as boas obras. Então não adianta, né, a gente faz porque o Senhor é em nós, né, não porque a gente é alguma coisa. Então até isso, né, é difícil, né, não porque a gente é santo e bom, mas para sermos santos e bons, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos elegeu antes de qualquer coisa, João capítulo 15, 16, e ele nos amou antes que a gente amasse a ele, irmãos. Então não é porque tu ama o Senhor, ele te amou primeiro, e ele sempre vai te amar primeiro, e ele sempre vai ter a iniciativa na nossa vida. Amém? E é o que nós vamos falar aqui, que é Deus que tem a iniciativa aqui na vida de Jacó. Então, Jacó, como eu e tu, a gente foi escolhido antes mesmo de nascer. Bom ou ruim, as nossas práticas, Deus nos chamou. Deus tem uma obra na tua vida, um plano na tua vida, algo que Ele quer fazer e Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Por isso tu está aqui, por isso tu recebeu a palavra, por isso tu recebeu a mensagem do Evangelho, né? E a gente não só agradece, né? Em vez de ficar a gente se questionando, né? Por que Deus nos abençoa, é mentiroso, traidor, né? O Jacó blasfemou contra Deus, né? Quando Isaac diz assim para ele, poxa, meu filho, achou a caça tão rápido? E ele diz assim, o teu Deus me enviou, me botou nas mãos a caça. Irmãos, foi feio aquilo ali, né? Jacó tá vindo com um peso, assim, ó. Tá carregando um mundo nas costas e um travesseiro para relaxar. Então, era uma noite daquelas, assim, né? Então, vem a revelação de Deus, né? E Deus sempre vai se revelar, irmãos. E glória a Deus por isso, né? Deus toma iniciativa na nossa vida, né? Então, às vezes eu fico perguntando se isso é bom ou ruim, né? Porque toda vez que Deus toma a iniciativa a nosso favor, no início a gente recebe a mensagem, mas depois vem agora a responsabilidade que a gente tem enquanto a resposta, né, que a gente vai dar contra isso. Quando Deus se revela para Isaías, o que Isaías diz? Ai de mim, pecador, que os meus olhos viram, né, a glória de Deus. E eu morri, estou morto. Quando Pedro, Jesus fala para ele tirar as redes, né, e ele vem, ele sai da praia e se ajoelha para Jesus e diz, te afasta de mim, porque eu sou pecador. Paulo, Jó, quando ele contempla, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, a glória de Deus, ela sempre traz esse espanto no nosso coração.
ela sempre traz essa questão, assim, né? Que reflete, a santidade de Deus reflete a nossa pecaminosidade. Né? A luz, quando ela bate, né? Os irmãos aí da obra que botam o gesso aí, né? Bota o gesso não, a massa corrida. Aí tu taca a massa corrida lá, não sei o que, dá uma lixadinha, aí vem o camarada com a luz, né? E bota a luz assim, ou contra a luz, e vê aquela coisa horrível assim, né? A luz, ela revela, e quando vem a luz santa, pura de Deus, e reflete o nosso coração, e vê aquela sujeira, aquela mentira, hipocrisia, né? E aí machuca a gente, né? E é o que Jacó vai ter aqui, é o que é o encontro com Deus, é isso, né? Quando a gente fala um Deus bom, é isso que o mundo realmente odeia. A gente não quer um Deus bom. Quando a gente olha lá os deuses gregos lá, né? Aquele panteão grego todo, a gente olha os Zeus lá, né? O que os Zeus faz? Faz filhos, né? Com as humanas, semideuses, né? É um Deus que sente o prazer da carne humana, né? É isso que a gente quer, esse tipo de Deus, né? Quando eles iam para os templos lá, o templo da deusa Diana, né? O que era o templo da deusa Diana? Os caras desciam lá e tinham as prostitutas cultuais, né? Que faziam de tudo lá. Então era esse tipo de culto, né, que as pessoas querem, que um Deus mais humano, mais com uma cara de gente, mais pecador como eu, assim. Né? E aí quando a gente pega o Deus da Bíblia, que é 3 vezes santo, e que é bom, a gente cantou, né? Ele é bom. Isso bate na gente, assim, porque a gente é mal, né? A gente falha, e ele é bom. Então, por isso que esse choque, assim, essa dificuldade, né, da gente ter essa relação com Deus, assim, porque vai ser isso mesmo. A gente vai bater naquela luz, aquela luz vai bater na gente e ela não é que ela vai, ela tem que refletir mesmo tudo que está ali para que a gente possa nos render aos pés do Senhor e Ele, com uma tenaz, tocar os nossos lábios, realmente, para que a gente possa ser purificado, né, dia após dia. Então ele está aqui nesse pernoite, né, o início da peregrinação dele, fazendo uma ordem inversa, né, do avô. O avô estava indo para lá e agora Deus tem que mandar ele sair de lá, porque tem um processo aqui que Deus vai ter que trabalhar na vida dele, né? E ele está aqui, o Jacó, ele está completamente alienado espiritualmente, assim, né? Com essa cabeça na pedra para dormir, uma noite difícil, cheia de culpa, de medo, de solidão. Talvez seja o teu caso aqui, né? Angústia, né? Tá ali ele olhando para os céus, é Deus e os céus ali, né? E Deus então se revela nesse sonho para Jacó, né? E é bom isso, né, irmãos? Que onde quer que a gente esteja, na situação que a gente esteja, né? O ladrão da cruz, né? É onde tu estiver, Deus, se tu tá com o nosso coração aberto, assim, Deus vai se manifestar como se manifestou aqui na vida dele. Deus é o mesmo, né? Não importa o passado, o que importa agora é a alternativa aqui que Deus vai colocar diante dele, vai, né, de andar com Deus. E Deus posta, então, nessa visão uma escada. Tem uma escada aqui. Né? E esse sonho aqui vai ser um divisor de águas aqui na vida dele, né? Vai ser um. E quando a gente está falando dessa escada aqui, irmãos, fica fácil, assim, não adianta nem a gente tentar inventar nada. O símbolo da escada é Cristo, né? Mais fácil, impossível para nós, né? É o caminho de acesso entre céu e terra. Tentar outra, né, fazer algo mirabolante aqui não adianta, né, irmãos? Ele é o nosso, né, Salvador, ele é a escada, né? Ele é que tem esse acesso, né? Tu lê lá João 14,6, 1 Timóteo 2,5, tu vai entender isso, né? E ele é também o topo da escada, né? Porque os terra e céus conectados e o trono, né, é dele. Né? O trono é dele, ele está no trono, né? Então, e esses anjos aqui subindo e descendo, né? E aqui sim, né? Os anjos estão conosco. Né? Os anjos, a gente vai ler lá em Hebreus, né? Esses anjos ministradores que estão ali pelejando, então a gente sabe que tem uma guerra espiritual, a gente não pode tirar isso da nossa mente, né, irmão? Tirar isso do nosso coração. Porque às vezes a gente vai vivendo assim meio no piloto automático, né? E vai esquecendo, né, de
de que a gente está numa grande batalha, né? A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão mesmo ali batalhando, pelejando, né? Lutando, né? Incontáveis hostes, que eles são poderosos, né? Espíritos ministradores, né? Da parte do Senhor. Então, Hebreus 12, lá, 22, tu vai ver isso. Hebreus 1,14, Salmo 103, 20. Né? Então, os textos aqui que depois a gente pode estar lendo, né? E o Senhor está no topo e no pé da escada de Jacó, né? Ele habita no alto sublime trono, né? Mas também ele habita com o contrito e com o quebrantado. Então, às vezes a gente quer subir a escada de Jacó, né, irmãos? Tem que ter cuidado com relação a isso, né? Não é isso que Deus estava tentando falar com Jacó. O que ele estava tentando dizer para Jacó que a gente está mesmo aqui conectado. Mas que a conexão hoje é Cristo, né? É essa nossa conexão. E há sim essa ligação entre céu e terra, mas através de Cristo na nossa vida. Então a gente não pode nem pensar, né? Se ele está num alto e sublime trono, glória a Deus, porque ele habita com o contrito e com o quebrantado também. Ele está na terra também. Né? Veio à terra, se humilhou, se fez homem, se fez carne, enfim, né? E está simbolizando já tudo isso que haveria de vir, né? Sobre a humanidade, sobre nós. E ele faz uma promessa aqui, né? Deus se apresenta, né, ali a partir do versículo 15, né, e diz assim para ele, né, perto dela estava o Senhor, disse 13, né, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Então já começa situando o Jacó, né, olha, Jacó, tu não está sabendo, né, onde é que tu está te metendo, tu não está sabendo, queria uma primogenitura, queria ali mas ele não sabia muito bem o sentido espiritual daquilo ali, né, o que estava por trás de tudo aquilo ali, né, e a terra que tu estás agora deitado, né, eu te darei a ti e a tua descendência será como o pó da terra, né, vai falando, estender-se-á para o norte, para o sul, para o oriente, né? E a ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, né? Eu te guardarei. Por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Então Deus se apresenta, né? O grande eu sou. E quando ele está falando do vô dele, ele está falando do Deus que fez a avó ter um filho, que é o pai dele, que fez o pai dele, né, um cara que estava peregrinando, ser rico, poderoso, abençoar a vida de Isaac, sobremaneira, né, água onde não tinha, né, então lembrar ele, né, e isso aqui é outra coisa que é interessante, irmãos, Jacó e Esaú, eles viveram ainda 15 anos, até os 15 anos eles tiveram o vô deles vivo, o Abraão, depois fazendo a contagem dos anos ali, 15 anos eles ficaram com o vô, eles viram, 15 anos ele já está grande. Tá vendo? Ó, esse aqui é o vô, o Abraão, tá ali, ó, 15 anos eles viram o vô. Né? Mas só que a gente vai vendo, pensando nessas coisas assim, né? Quando a gente vê Moisés, né? E depois Josué entrando na Terra Prometida, lá no começo do livro de Gênesis, diz que aquela geração lá que entrou, a nova geração, que eram os netos de Moisés, diz que não conheciam mais o Senhor. Que coisa difícil, né? Da gente passar, né? E a gente entende até a situação aqui, que às vezes o vô e a avó são bem crentes, o pai e a mãe já mais ou menos, e aí os netos às vezes, né? Então, como é difícil, né, a gente pegar assim gerações e ir passando, né, essa fé para gerações sem que ninguém fique para trás. Essa passagem de bastão, né? Tem que ser o Senhor mesmo, tem que ser uma obra dessa aqui, de fé, de aparição do Senhor, para trazer essa revelação mesmo na vida, para que tu entenda as palavras, né, que foram dadas, porque senão tu fica alienado a tudo que aconteceu. Olha, a gente chegou aqui porque o Senhor abençoou o avô, abençoou a avó, e a avó veio uma palavra, eles construíram a família, né, de acordo com a palavra de Deus, né, o pai e a mãe também, né, e aí segue, né. Então, aqui está essa dificuldade aqui, o Jacó, 77 anos já, ele está ainda perdido espiritualmente. Né? E ele promete a terra, né, de Canaã, uma numerosa descendência, e a companhia e a proteção, e trazer ele de volta. Então é isso que Deus fala no sonho para ele, assim, naquela noite
terrível, né? Que ele pega no sono ali. E a resposta de Jacó, né? Daí Jacó ali no versículo 18, ele fala assim: tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e já pegou e erigiu uma coluna ali, né? Então essa revelação de Deus ali traz um senso ali para Jacó de pecaminosidade, né? Leva ele a louvar um Deus santo, né? E a resposta, irmãos, que a gente dá à presença de Deus na nossa vida é o grande trunfo nosso, é o trunfo do pecador. Então presta atenção nisso, assim, quando Deus fala contigo, tu tem que ser rápido, tu tem que ser preciso na resposta. A Bíblia fala isso, né? Quando a gente ouve a voz do Espírito, não endurece teu coração. Porque Deus fala contigo, né? E às vezes a gente fica, pois não sei, né? Tô indo, tô me ajeitando, sabe? E aí tu não dá a resposta, né? Que Deus gosta, que é esse pecador, né? Que se entrega, que se coloca à disposição já. O que tu quer, Senhor? Tem que abandonar isso, tem que abandonar aquilo, acabou. Porque o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo e eu não estou titubeando. Não dá. Gaúcho aqui entende, né? Cavalo encilhado, uma vez, irmão, passou, e sobe e vai. Né? Porque vai saber agora. Né? Então, o Jacó, né? O ladrão da cruz, né? Teve a oportunidade de estar do lado do Senhor, né? Aquilo ali é uma fé que é talvez a maior fé de todas, né? Ver Jesus destruído ali naquele lugar e ele enxergar o próprio Deus ali e pedir salvação, né? Então, as oportunidades que passam assim, Deus chama e a gente tem, né? Que abraçar isso. Não dá para eu ficar, né? Duvidando, não dá para eu ficar pensando que amanhã, depois, pois é. Não, já pega a tua cruz e segue. Não inventa, né? Não dá uma de jovem rico lá, né? Vai pensar, quanto é que eu tenho na conta? Pois é, tem um negócio. Não! Larga tudo, né? E entrega a tua vida para o Senhor. Deixa que as consequências são com Ele. Amém? A gente obedece. O nosso trabalho é obedecer. As consequências é dele. Né? Então a gente obedece, né? Aquilo que o Senhor manda. Né? E aí ele adora a Deus, né? Ele tem ali o temor, o espanto, né? Esse temor que leva à submissão, que leva a esse coração quebrantado. E às vezes a gente brinca muito, né? Às vezes a gente faz os nossos cultos um tipo de show, assim, mais emotivo, e as pessoas, elas não percebem realmente esse espanto, que é a glória de Deus, que é a presença de Deus. A letra das nossas canções que a gente canta, né? A tua glória está aqui, ou a gente canta. Nossa, olha o que a gente está cantando, a tua presença está aqui. Né? Então, isso tem que trazer um certo desconforto, a gente lê o que a gente está falando, ler cantando ali, e perceber, né, que o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, os anjos de Deus estão aqui, a presença de Deus. Olha o que ele vai dizer ali, que ele fala ali, grande, o 16, né? Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Mas tem um que ele fala ali, quão temível, né, esse lugar, quão terrível esse lugar, né, um medo, um espanto que gerou no coração dele, eu não sabia. Jacó, o neto de Abraão, ele não sabia. Então, meu irmão, a gente está falando do neto de Abraão. Ele não sabia. Eu não sabia no que eu estava me metendo. Eu não sabia o que era isso. Talvez se eu soubesse, eu deixava para Esaú, porque né, a responsabilidade é grande aqui. Né? E Deus vai dizer, 20 anos Deus vai tratar isso com ele, né? Vai mostrar isso para ele. Porque na realidade a conversão dele vai ser na volta. Então talvez você esteja aí clamando, pedindo a Deus, Deus, fala comigo. Olha, mas talvez demore 20 anos aí para Deus realmente, mas tu tem que continuar insistindo, tu tem que continuar pedindo. Talvez no início vai ser só a escada mesmo, Deus falar, eu estou aqui, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar. Mas a luta mesmo, a transformação, que ele vai tocar mesmo, que ele vai virar o homem Jacó, é só lá no capítulo 32, 20 anos depois, na volta. Que ele vai dizer, não sai daqui enquanto tu não me abençoar, porque agora eu entendo com quem que eu estou falando. Agora eu sei quem tu és.
E eu vou brigar até tu confirmar isso. Aí o anjo vai lá e toca, né? O Senhor toca na coxa dele, troca o nome dele, agora tu não é mais Jacó, agora tu é Israel. E vai haver a mudança, né, no coração dele. Então isso aqui já é um começo, né? E é assim na nossa vida também. Tem um começo, irmãos. Que Deus vai ter que mudar o nosso coração. Certas coisas a gente não vai receber. E não recebe porque a gente não está pronto ainda. Não estamos prontos. E não te apressa. Eu aprendi isso assim. Então, Senhor, não estou com pressa. Estou ficando velho, meus filhos estão... Não estou com pressa. Faz tudo o que tu tem que fazer na minha vida. Faz todo o processo. Me torna um homem mesmo. Forte. Que vai estar pronto para te obedecer. Mas faz tudo o que tem que fazer. Não deixa eu ir sem passar por tudo que tu tem que fazer. E é mais ou menos isso aqui que Deus está trabalhando aqui, que ele está começando a entender, né? E ele adora Deus, terrível esse lugar, né? Então, e outra coisa que ele percebe, quando ele vem para cá, o medo dele, o que aterroriza o coração dele, quem é? Esaú vai me matar. Esaú é o grande terror. Esaú é a complicação. Esaú é a morte. Esaú é o grande problema. E aí, quando a escada se apresenta para ele, quando Deus se revela para ele, ele descobre que tem uma coisa muito mais terrível que o irmão dele. Tem uma coisa muito mais poderosa que o pai dele. Tem uma coisa muito mais poderosa que tudo. E que ele não sabia. Que é o próprio Deus. Então, às vezes, mas a gente está ali lutando com os nossos problemas. Então, eu quero te dizer, não é o maior problema. A morte, né? Não é. Se a gente não entender que Deus, esse Deus, né, é o nosso grande. Ele é sim o grande Deus. Ele é sim terrível e tremendo. As outras coisas elas são subalternas diante dele. São menores. Porque às vezes é que nem assim, ó, às vezes a gente está. Eu me lembro que estava aconselhando os irmãos e eles com um grande problema financeiro. O problema financeiro não é o da maioria de nós. O problema financeiro, mas dentro, né, de uma situação cômoda, assim, mas um problema financeiro. Eram empresários, enfim, e tal. E as coisas estavam indo meio ruim, assim. E eles, incomodados com aquilo e angustiados, né? E a gente falando, aconselhando para ter calma, paciência, né? Daqui a pouco buscar outra alternativa. Tinham como resolver, como sair, mas aquela angústia. E eu me lembro que, logo em seguida, era um casal, o homem ficou doente. E ficou com um câncer que acabou levando ele à morte. E aquele problema que a gente falava, que a gente tratava, que a gente tentava, né, aconselhar, parou nisso. Porque veio outro muito superior, né? Veio outro muito superior. Agora já não tinha dinheiro que adiantasse, né? Era a vida, era algo muito maior. Então, o que Jacó está entendendo aqui? Que apareceu agora uma situação que é muito maior que Esaú. E é isso que a presença de Deus faz conosco. Mas a gente está lá chorando, que não sei o quê, que isso, que aquilo. E aí Deus se revela e diz, tem algo muito maior, muito mais temível, muito mais terrível. Né? Que se eu não me acerto, se eu não me emendo com isso aqui, a minha alma corre perigo, a eternidade está em risco. Né? É muito superior. E Jacó, ele viu, não só entendeu, ele viu a escada, ele viu os anjos subindo e descendo. Ele viu quão terrível esse lugar, e eu não sabia quão terrível é a presença de Deus, é Deus na nossa vida. E a gente não sabe, porque a gente lida com Deus com mais superficialidade que com as outras essas coisas materiais da nossa vida. Não é verdade, irmãos? Né? Deus tudo se resolve. Deus é amor, Deus é perdão. Vai orar, né? Aquela oração já desmaiando na cama, dormindo, né? Deus, né? Não ora, a gente não ora nem mais no almoço ali nas refeições para agradecer. Né? Então, o Jacó, ele se emenda agora com isso, assim, daqui o Senhor. E ele vai pegar aquele travesseiro e é isso que é lindo quando o Senhor aparece para a gente, né, irmãos? Porque daí o travesseiro, que foi o travesseiro da dor na nuca, ele se torna o quê? Um altar. Sabe aquela situação difícil quando o Senhor aparece? Ela vira um altar, ela vira um local de adoração. Ela vira uma lembrança boa, porque o Senhor falou ali naquele momento.
Né? Então, olha como Deus ele consegue trabalhar nessas circunstâncias nossas da vida. Só Ele consegue fazer isso. Mas se tu ficar pegado ali, tentando resolver, tentando fazer como se aquilo fosse a última coisa do mundo, que é triste, né, irmãs? As irmãs principalmente, né? Não sei, lá em casa é assim, né? Às vezes a gente está com uma situação e diz assim, não, fica tranquilo, o Senhor vai prover, o Senhor vai dar jeito. E a esposa, né, olha pra gente e diz, não, mas como assim? Tem que fazer, tem que isso. Não, fica tranquilo, o Senhor vai prover, está tudo nas mãos do Senhor, Ele que sabe. Ou é o inverso, né? Às vezes a esposa está lá bem calma e diz para o marido, não, fica tranquilo, o Senhor vai prover. E o marido fala, mas como assim? Tem que fazer, vamos tirar um empréstimo, vamos fazer não sei o quê. Não é isso? Não, não, fica tranquilo, o Senhor vai prover, está nas mãos de Deus. Né? Como é bom quando a gente tem isso, que as pessoas que têm esse encontro, quando o Senhor fala com ela, ela se acalma. É ou não é? Vai orar, a gente diz assim, vai orar, que Deus vai falar contigo, Ele vai acalmar o teu coração, porque Ele vai dizer, eu estou aqui. Ponto. Se Ele mandar fazer, a gente faz. Se não mandar, não faz. Esperamos. Né? E o Senhor faz, mas o Senhor resolve. Ele vai fazer, transforma a pedra num altar. Então, aquela pedra ali que estava te incomodando, que tu chegou com ela, com o teu travesseiro, ela se torna agora o teu altar, vai ficar ali como uma coluna, um memorial. Né? E todas as vezes tu vai lembrar daquilo ali, o Senhor habita nesse lugar, essa cidade, ela vai se tornar a grande cidade, né? Ela vai ser uma memória eterna, né? Essa cidade, né? Daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor fez. Né? Então, Jacó ele vai perceber que existia algo muito maior, muito mais terrível, que qualquer coisa horrível que possa estar nos atormentando. O terror era o irmão até então. Na volta, os irmãos lembram, né? Ele agora é outro homem, né? Ele manda todo mundo ficar para trás, deixa que eu vou me encontrar com ele. Se ele me matar, ele vai me matar a mim. Né? E agora é outra pessoa, é outro, é o Israel agora, né? É um homem de Deus, é um homem que tem ali a presença de Deus na vida dele, né? E ele edifica aquele memorial, ele unge aquilo com óleo, consagra, dedica aquilo ali a Deus. Olha a transformação disso, mano. Um baita de um pepinão, um baita de um problema se transforma num local de adoração. Lá no teu trabalho, lá no teu serviço, né? É isso disso que a gente está falando. Às vezes está lá no teu serviço aquele transtorno, aquela, né? E aquilo Deus quer falar contigo, teu coração, eu vou transformar isso aqui num altar de adoração. Vai ser um altar. Porque quando o Senhor se revela, mas olha, tudo diminui, tudo perde tamanho. Porque Ele é grande, Ele é santo, Ele é Deus, né? E Ele nomeia aquele lugar casa de Deus. Ah, é uma transformação, irmão. Não tinha, era aquela casa engraçada, né? Não tinha teto, não tinha chão, não tinha nada. E se transformou casa de Deus. De uma palavra do Senhor, da noite até amanhã, se transformou numa casa de Deus. Precisa de mais, irmãos? O que a gente precisa para ser casa de Deus? Precisa de um templo? Precisa o que a gente precisa? É só a gente. Né? Não é assim? Agora nós temos acesso, né, diante de Deus. Aquele teu quarto lá, tu sozinho de madrugada chorando, vira a casa de Deus, vira o trono do Senhor. Ele é a escada, né? Ele está embaixo, ele está em cima. Ele é o mediador. Ele está no trono, mas ele está com contrito e está com quebrantado. E os anjos do Senhor estão ali. Né? Então, às vezes, a gente está lá na nossa cama, deitado, pensando, né? Angustiado, assim, acordado, olhando. Então, tu tem que lembrar disso, lembrar da escada de Jacó, dizer, tem uma escada que o Senhor está aqui, dobra o teu joelho, começa a orar, entrega a situação para o Senhor, né? Entrega para o Senhor, né? Senhor, transforma essa pedra vamos transformar essa pedra num memorial, num altar de adoração. Eu não vou deixar que isso aqui se torne maior que tu na minha vida. Porque agora nós conhecemos o Senhor, a gente sabe que Ele pode fazer, né? Que Ele é Senhor na nossa vida. Então, daí Jacó, para terminar aqui, né? Ele faz um voto e promessas, né? É a primeira vez que um voto, né? Aparece uma promessa solene aqui, né? De atingir algum alvo, né? E o engraçado, né, que de tudo isso aqui, assim, o que mais me chama a atenção é que Deus reorienta toda essa jornada de Jacó. Era uma viagem de fuga e para encontrar um casamento, para casar. Era esse o objetivo, fugir lá da casa do pai, porque o pai já estava aqui com ele, o irmão queria matar, e ele está solteiro, ele precisava dar sequência à linhagem familiar. E aí Deus reorienta, né, essa viagem de fuga e ela passa a ser uma aventura teológica agora.
Por que é uma aventura teológica? Porque a partir de agora, né, ele vai fazer uma peregrinação espiritual. E é assim a nossa vida, irmãos. A nossa vida, ela começa, né, com os nossos objetivos, com os nossos sonhos. A gente quer isso, aquilo, e a Senhora aparece. O casamento vai acontecer, mas ele já não é mais aquele casamento que a gente estava pensando, quando aquela ideia que a gente tinha quando a gente tinha no mundo, né? Agora não, nosso relacionamento está com base aqui na palavra de Deus. O marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? Vai mudando, Deus vai reconfigurando todas as coisas, né? Deus vai modificando tudo na nossa vida. E aqui essa jornada, que era uma fuga aqui, que era uma busca de objetivos dele, ela se torna agora uma aventura, né? Uma peregrinação teológica, uma peregrinação espiritual. Porque agora ele é portador de promessas. Porque agora ele tem uma palavra de Deus. Já não é mais um caminho, irmãos. Por mais que tu vai seguir esse caminho normalmente, esse caminho agora o Senhor está contigo. Então ele vai te reorientar, ele vai te guiar os teus passos, aquilo que tu fazia antes, aquele que mentia, não mente mais, o que roubava, não rouba. Sabe, Deus vai reorientando, reorganizando a nossa vida. Então essa fuga agora não é mais fuga. Não estou mais fugindo. Agora eu estou num processo espiritual aqui com o Senhor que está me conduzindo agora. Entendeu? Estou indo para o mesmo lugar, mas agora é o Senhor que está conduzindo. Então é totalmente diferente. A gente pode às vezes pensar, pastor, mas não, é totalmente diferente. Quando o Senhor pega na nossa mão, eu estou indo contigo agora. Porque a paz no nosso coração, para a gente, sabe, a gente já não fica mais. Eu até estava em dúvida se eu ia ministrar essa palavra, eu ia falar sobre a vontade de Deus hoje. Gosto muito da palavra, acho que foi um livro que eu li, um sermão, muitos anos atrás, que é sobre a questão da vontade de Deus. Que a gente fica naquela coisa, como é que eu descubro a vontade de Deus? A gente sai correndo atrás de profeta ainda. O profeta lá vai falar o que é a vontade de Deus na minha vida e tal, não sei o quê. Parece que é meio que um sinal, assim, né? Acendeu uma luz ali, opa, Deus está... Opa, não. A vontade de Deus, amados, se a gente pegar na Bíblia ali, há textos assim bem comuns, assim, nós que a gente conhece ali, que fala sobre a vontade de Deus mesmo. A gente vai ver que a vontade de Deus qual é? A nossa salvação. Ele quer que todos se salvem. A vontade de Deus é que a gente seja cheio do Espírito Santo. A vontade de lá em Efésios, essa é a vontade de Deus, que a gente seja cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus, a nossa santificação. Não está lá em Tessalonicenses, que a gente se abstenha da prostituição, né, da moralidade sexual. A vontade de Deus é o nosso sofrimento. Está lá em 1 Pedro. Está lá, é a vontade dele, que a gente sofra pelo bem, não pelo mal. A vontade de Deus é que a gente seja grato em tudo. Está lá em Tessalonicenses também. É a vontade dele. E tem mais um que eu não estou lembrando agora. Então, o que acontece? Quando tu está obedecendo a Deus, quando tu está seguindo isso, tu é salvo, está buscando a presença do Espírito Santo, está te abstendo da imoralidade, tu está na vontade de Deus. Tu não precisa ficar assim pensando agora, e agora isso aqui é a vontade de Deus, não, sabe? Tu vai vivendo a tua vida e Deus está te conduzindo. Tu não vai precisar agora de um certo pare, de um, sabe? Não, a Deus vai guiando a tua vida naturalmente, porque tu está buscando o que Deus quer que tu busque. Não fica aquela coisa assim, de dizer, qual é a vontade de Deus, troca de emprego, não, quando vê tu está no outro lá, irmãos. Sabe, Deus vai conduzindo, Deus vai abrindo as portas, né? Porque na maioria das vezes essa nossa dúvida leva a gente a abrir uma porta que não era para ter aberto. É ir por um caminho que a gente não devia ter saído. Né? Então, essa questão de fazer a vontade de Deus é mais simples do que a gente imagina. Né? Não necessita tanto da gente ficar perguntando para o Senhor, é isso, Senhor, é isso. Não, Ele vai te conduzindo, Ele vai te guiando, Ele vai te orientando, né, nos teus passos e vai fazendo que as coisas, né, elas vão acontecendo de acordo com a vontade dele. E aí, Jacó agora, nessa jornada espiritual, né, ele pede para Deus, ali a partir do versículo 20, né, o que Jacó requer de Deus? Sua companhia, versículo 20, né, proteção, a provisão do Senhor e o retorno da segurança. É um pedido, né, mas uma oração que todos nós fazemos, né? O que a gente não pede para o Senhor, né? A companhia do Espírito Santo, a companhia do Senhor na nossa vida, a proteção de Deus na nossa casa, nos nossos filhos,
vão para a escola, a gente já fica ali pensando, orando sobre a vida deles, né? Pega um ônibus para lá, para cá, toda essa maldade nesse mundo, essas coisas que vão acontecendo. A gente quer a provisão, mas a gente precisa da provisão do Senhor, né? Pagar nossas contas, comprar nosso alimento, pagar o aluguel, enfim, a provisão de Deus, né? O trabalho, né? E ele quer o retorno dele, porque ele sabe que a Harã não é um lugar, é um tempo, né? É um processo, ele tem que voltar. Felizmente, quando ele volta, a mãe já morreu, né? Mas ele ainda vai passar um bom tempo com o pai, né? E Jacó, né, promete ali, né? No fim do texto ele diz assim: o Senhor será, né, o meu Deus, né? Ele vai prometer no final. Né? Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, me empreendendo, me der pão para comer e roupa que me visse, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Então, 20 anos depois disso aqui, vai acontecer realmente, ele vai voltar. Muito rico, poderosíssimo. Vocês leem aqui a história dele, né? O Labão enganando ele, o Labão passando a perna dele, mudando o salário dele um monte de vezes. Depois ele faz Deus dá uma estratégia para ele com as cabras lá, que ele bota uma varinha, né? Ele diz assim: as brancas são tuas, Labão, e as que nascer malhadas são minhas. E o Labão olha tudo branca, né? Opa, isso tá ótimo. E começa a nascer só malhado, e malhado, e malhado, aquele homem. E aí o Labão tem que se render, opa, Deus tá aqui com esse cara, não adianta, né? E depois ele consegue sair, se livrar do sogro. Mas era um processo, né? Não, ó, às vezes o sogro e a sogra é o processo de Deus na nossa vida. Tu tem que receber lá e ficar uns 20 anos lá para Deus tratar a tua vida lá. Então faz parte, ele teve que ficar lá, né? Fazer Deus teve que trabalhar, né? Então essa pedra seria a casa de Deus, ele vai dar o dízimo. Então ele não vai ser mais o Jacó ganancioso, né? Egoísta. Ele vai ser um doador agora, ele vai organizar a vida dele, ele vai seguir os passos do vô, né? Que Abraão deu o dízimo lá para Melquisedeque, agora ele vai também abençoar, então ele vai ser generoso, né? Então ele é uma reorganização aqui, né? Uma transformação completa da vida de Jacó que começa a acontecer aqui. E que ela vai culminar, né, na volta dele ali, que ele vai ter um encontro mesmo com o Senhor, capítulo 32, depois se vocês quiserem ler. O reencontro dele com Esaú é uma coisa fantástica também, quando ele se abraça. Porque quando tu vê a história aqui, o 28, 27, tu vê a briga dele, 20 anos de mágoa, né? Então, o Esaú vai vir aqui, vai me matar, né? E ele está aí na frente, eles se abraçam, eles choram, né? Então talvez Esaú tenha reconhecido também a palavra que Deus tinha dado, que era Jacó que tinha que ser o primogênito ali, o abençoado, né? Não ele, mas enfim, né? Deus vai completar essa obra que ele tinha começado, né? E vai consertar, né? Aquilo tudo que o Jacó e a mãe e o Isaac também fizeram equivocadamente, né? Deus faz isso, né, irmãos? Ele pega essas contingências da vida e ele ajeita, ele consegue ajeitar. Claro que, né, tem certas coisas que as consequências delas, elas perduram, né? Elas vão perdurar. A gente comete alguns erros, algumas falhas, que aquelas marcas não tem como a gente apagar e fazer as pessoas esquecerem o que a gente fez. Elas continuam, né? As consequências, né, às vezes, né? Então, às vezes, um relacionamento que é destruído ou mexido, né, por traição, né, enfim, coisas desse tipo, né, que mexem com famílias, mexem. As marcas, é impossível te dizer assim, né, olha, todo mundo vai esquecer isso aí, vão aplicar, né, fazer. Não, as consequências, as marcas das coisas, elas continuam. Mas o perdão, né, do Senhor, a reconciliação, o que o Senhor vai transformar a tua vida, o que Ele vai fazer, se tu estiver disposto, né, a pagar esse preço do retorno, do processo de Deus sobre ele, Ele vai fazer na tua vida. E talvez conseguir o perdão e conseguir, né, pelo menos, né, conviver, né, com as pessoas, né, mas certas coisas, as marcas,
elas não tem como a gente apagar ali 20 anos de mágoa de Esaú, né? De ódio. Eles se perdoaram. Mas os 20 anos, a lembrança que Esaú, que Jacó tem dele mesmo, né? Das falhas morais dele mesmo, né? Isso ficam ali por isso. Já não fica a culpa, né? Porque o Senhor tira da gente, nos perdoa. Mas fica aquilo ali também como, às vezes, lembrando a gente de quanto a gente é falho, quanto a gente consegue falhar, o quanto a gente, às vezes, pisa na bola. Isso, quando a gente entende isso, deixa fazer isso parte do nosso crescimento, a gente cresce mesmo e dificilmente a gente vai errar de novo naquela mesma situação. Né? Então, quanto antes a gente ensinar, né, as nossas crianças, né, os nossos pequenos, os adolescentes, aqueles sejam, os meninos sejam honrados, né, as meninas sejam honradas, né, sejam meninas de Deus, que busquem fazer a vontade de Deus, que tenham, né, força moral, caráter vindo do Espírito na vida deles para eles tomarem as decisões corretas. Quanto antes eles verem esse tipo de fibra moral na gente, de transformação de Deus na nossa vida, melhor, né? Melhor. Vai ser melhor, vai ser bom para eles, né? É bonito quando os filhos honram os pais e olham para os pais e tem aquela honra ali com relação, né, ao caráter do pai, ao caráter da mãe, né? Então é tão ruim quando o filho da gente fala assim, o que tu quer falando isso para mim? É duro quando tu ouve isso, né? Tu faz isso, isso, isso. Tu perdeu completamente, né, a moral ali para conseguir, né, fazer porque tu não deu um exemplo, né? Porque tu não teve. Então não é fácil, né, irmão? A gente está falando aqui de uma situação que quando o Senhor ele aparece fica melhor, né? É difícil a gente tentar fazer na nossa própria força. Tu pode até pagar um curso aí, um coach aí para te ensinar, mas tem coisas que espiritualmente quando Deus toca é muito mais a chance da mudança, da transformação é muito maior. Quando tu entende que tu é falho, quando tu tem contato com o Espírito, com a luz, e tu vê essa luz brilhar, e tu vê ela iluminar o teu coração, e tu vê que o teu coração tá manchado, e tu diz, Senhor, purifica meu coração, assim. Tira esse medo, tira a covardia, Senhor. É bom confessar, irmãos. Eu sou um covarde, Senhor. Porque eu tinha que ter tomado uma posição, eu tive medo, eu tive vergonha, eu não tive fibra para falar o que tinha que ser falado. Me ajuda, Senhor, muda meu pensamento, muda meu coração, Senhor, para que eu fale o que tenho que falar e fique quieto a hora que tenho que ficar, me ajuda. Né? Para que eu tenha posição quando eu tenho que me posicionar e para que eu tenha controle quando eu tenho que me controlar. Mas o teu Espírito tem que trabalhar, né, no nosso coração, na nossa vida, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, né, irmão? Essa jornada da volta, da reconciliação, né, de Deus ter que consertar agora algo que a gente é complicado, né? Nós que passamos já por isso, irmãos que passaram, né, que tem que passar por esse processo de Deus te esmagando, te curando, te transformando, fazendo tu entender, é doloroso, é doído, porque não pelo processo assim, mas porque tu olha para ti e diz como eu pude fazer, como eu pude não ser assim, né? Então, quando a Bíblia fala que a gente está com a nossa mente cauterizada, né, que a gente está com a nossa mente, é que quando a gente erra, isso nem incomoda mais, a gente mente e isso não incomoda mais. A gente já justificou isso na nossa mente, já justificou na nossa consciência, que eu posso fazer. E isso é o pecado, né? Quando a gente vai justificando aquilo que a gente quer fazer, né? O camarada lá que cometeu um adultério, o que ele começa a fazer? Poxa, minha esposa me judia tanto, eu sofro tanto nesse casamento, ela não me ama, só eu trabalho, só eu me esforço, só eu faço. Tu vai criando as justificativas. Até a hora que quiser, é verdade, eu mereço ser feliz, eu mereço ter mais felicidade, eu mereço. E aí tu. É tão sujo isso, né? Que quando tu te auto-justifica, tu perde aquilo que a gente tem de mais precioso, mano, que é a justificação
que nós temos em Cristo pela fé, pela graça, pela misericórdia de Deus. Tu tira o que é de Deus para colocar o que é teu. Tu te auto-justifica. E tu perde a justiça que vem de Deus na tua vida. Porque a justiça que vem de Deus, ela vai, às vezes, fazer a gente passar por momentos que a gente vai passar por sofrimento. Né? Para obedecer a Deus. E o pecado é justamente o contrário. É uma auto-justiça nossa. A gente vai se auto-justificando até que a gente diga para nós, é verdade, posso fazer. Então, tu vai fazendo tanto isso que daqui a pouco tu já está mentindo, às vezes, no teu negócio lá, preço, né? Tu já mente assim, não, porque tu te auto-justifica, porque os preços são isso, a pessoa está cobrando caro, não sei o quê. Tu vai fazendo uma auto-justificação até que tu justifica para ti mesmo aquela mentira. Ao invés de chegar e dizer para a pessoa, o preço é esse. Ah, mas está caro. Não, está caro, mas é por causa disso, disso e disso. Ah, mas eu vou perder o que eu vou, mano. Perde o cliente, mas não perde a graça, né? Do Senhor está vindo. Né? Tem uma coisa muito pior do que perder o cliente. Agora Jacó, a gente está entendendo. Tem uma coisa muito mais terrível do que a gente perder qualquer outra coisa. É a graça, é a misericórdia, é o próprio Senhor. Né? Então, estou tentando aplicar isso, né, que a gente leu aqui para a nossa vida comum, nossa vida diária, nosso dia a dia. A escada vai estar lá, mano. Então, tu olha para o lado. Antes de mentir, antes de falar, antes de dar... Opa! Os anjos subindo e descendo. O que acontece aqui quando eu minto, né? Os anjos se afastam. O que é isso? O que acontece? Que Deus não tem mais Deus aqui comigo. Né? Pela misericórdia, Deus nos guarda, né? Mas olha só, a gente tem que entender, mas a consequência tem na nossa mentira. Consequência tem no nosso erro, nas nossas falhas. E consequências muito abençoadas tem no obedecer. Né, no fazer a vontade de Deus. Deus derrama a graça na nossa vida, né? Derrama o poder do Espírito Santo. A gente fica ali, né, sabendo que a gente está fazendo o máximo possível para agradar o Senhor na nossa vida, né? Para não ter que fazer esses 20 anos aí. Às vezes é 20, às vezes é 10, às vezes é mais. Tem gente que está aí, mano, está no processo. E Deus não abre a porta enquanto Ele não curar, enquanto Ele não fazer. Então, se tu está nesse processo, eu acredito que todos nós estamos, não apressa aí, em vez de apressar, diz assim, fala, Senhor, te revela o que tu quer, e eu vou me comprometer, reorganiza a tua jornada. Reorganiza agora, se tu estava numa luta, numa fuga, que nem Jacó, né? Fugindo do irmão para não morrer, fugindo das contas, fugindo das dívidas, reorganiza agora, para que agora ela seja uma peregrinação espiritual na tua vida. Ah, tem um conto, então nós vamos acertar. Ah, tem isso, então nós vamos resolver. Ah, tem inimizade, família, não sei o que, então nós vamos botar os pingos nos is, nós vamos resolver. O que não dá mais é para a gente ficar em fuga. O Senhor não tem fuga mais. Os filhos de Deus, os servos de Deus, não tem fuga. A gente enfrenta o problema. Vai ter que enfrentar. Amém, irmão? Não é fácil. Né? Vamos colocar de pé, então, vamos orar. Tocar um louvor para a gente. E vai colocando tua vida diante de Deus. Coloca teu coração diante do Senhor. A gente... É difícil a gente... Né, vai ter que mergulhar aí para dentro de ti, né? Saber onde é que está a pedra, onde é que está o teu deserto, aí onde é que tu está deitado, né? E olhar agora para cima, né? Olhar para as estrelas e dizer, Senhor, ó, e ver essa escada aí e falar para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, ó. Me organiza, né? Me organiza, me ajuda a reorganizar a minha vida. Me ajuda a endireitar esses passos aqui. E faz esse... Te compromete, mano. Não tenha medo de te comprometer com o Senhor, viu? De dizer para o Senhor, ó, Senhor, eu vou fazer, eu vou me comprometer. O que o Senhor quer de ti? Te compromete. Eu vou resolver, eu vou fazer. Jacó não teve medo. Jacó sabia que ele tinha que dar uma resposta. Se tu fizer, Senhor, se é isso mesmo. Porque Jacó não conhecia o Senhor. Se tu está nisso mesmo, Senhor, eu vou
reorganizar tudo aqui, então. Eu vou para lá, eu vou fazer tudo que tu vai mandar eu fazer, mas eu quero me traz de volta. Me traz de volta. Né? E o Senhor vai te trazer. Porque nunca, esse processo nunca é só ida, viu? Não é para tu ficar jogado lá e não volta. Não, sempre é de transformação. E aí tu volta outra pessoa, tu volta outra cabeça, tu volta com outro coração, tu volta, né, renovado mesmo em Deus, né? Tu nem vai lembrar daquela pessoa mais que era quando tu começou, né, a caminhada. E essa é a nossa vida, a gente vai sendo transformado, né? Então a gente vai estar louvando ao Senhor e tu vai orando, colocando a tua vida diante do Senhor. Vai colocando a pedra aí que está te incomodando diante do Senhor e a gente vai orar depois. Tua graça nos falha todos os dias. Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. És fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque tu sempre fala no nosso coração. Obrigado, Senhor. Eu oro aqui nessa noite por cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que tu fale em cada coração, Senhor. Que tu te revele, Senhor. Que tu te manifeste na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que tu vá reorganizando essa jornada, Senhor. Que tu vá transformando, Senhor, a caminhada de cada um, Senhor. Que às vezes a gente está ali nessa caminhada, Senhor, nas lutas nossas do dia a dia, Pai, mas reorganiza para que a gente entenda que é uma aventura espiritual, Senhor. É uma jornada espiritual, é uma jornada que Tu guia, Senhor, que Tu direciona, mesmo nas coisas mais comuns, Senhor. Mesmo no dia a dia, no trabalho, é Tu ali, Senhor, dirigindo, organizando, Senhor, organizando a nossa vida, organizando as nossas finanças, Senhor, organizando, Senhor, tudo que gira ao nosso redor. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse ensinamento que a gente teve hoje aqui na vida de Jacó, ele viva nós, Senhor, ele venha, entre no nosso coração, Pai, e a gente possa receber isso na nossa vida, a gente possa, Senhor, realmente contemplar essa escada, Senhor, na nossa vida e entender que Tu estás conosco, Senhor. Tu estás com contrito e quebrantado, e nós temos acesso ao trono da graça, nós temos acesso até Ti, Senhor, através de Cristo, e os Teus anjos, Senhor, estão ali peleando e lutando, guardando os Teus filhos, Senhor. Oh, nos ajuda a crer, nos ajuda a viver por fé, Senhor, em nome de Jesus, para tomar as decisões corretas. Nos dá coragem, Senhor, para tomar as decisões corretas. Dá coragem para os Teus filhos, Senhor, naquelas decisões que eles estão tendo medo, que eles estão duvidando. Enche o coração de coragem. Tira o medo, Senhor. Tira o medo, Senhor, de te obedecer. Tira o medo, Senhor, de fazer a Tua vontade, Senhor. Que cada um aqui, cada um de nós, Pai, possa se comprometer, Senhor, em Te obedecer, comprometer em Te honrar, Senhor, não ter medo, Senhor, de fazer esse compromisso contigo, Senhor. Assim como Jacó fez, que nós sabemos que Tu nos trarás, Senhor, de volta em segurança, Tu estarás conosco em todo esse caminho, que Tu vai restaurar o que precisa ser restaurado, que Tu vai, Senhor, reformar o que precisa ser reformado, Senhor. Porque Tu és um Deus santo, a Tua palavra não volta, Senhor, vazia jamais, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, uma semana abençoada em nome de Jesus.